A dinâmica orgânica e o ser integral. Existem realmente duas formas diferentes de encarar o ser doente: a do povo oriental e a do povo ocidental. Uma delas age no todo orgânico, tendo realmente um entendimento integral do ser. Ela equilibra a energética do ser para chegar ao equilíbrio do órgão em desalinho. Poderíamos dizer, de uma forma muito simplificada, que, no Oriente, eles agem no éter, na parte mais sutil do ser, para equilibrar-lhe a parte mais material do corpo físico. O sintoma manifesto é consequência do ser espiritual, do comando via comportamento que o espírito exerce na matéria. No Ocidente, poderíamos dizer que eles partem do entendimento da parte mais material, ou seja, do que se manifesta mais a nível da avaliação material que conseguem enxergar. A ciência ocidental foi departamentalizando o ser, analisando seus órgãos, os processos hepáticos, renais, cardíacos, etc., e deixando de lado a essência do espírito, único responsável pelo que acontece no corpo. Nós vamos tentar unificar as duas linhas de raciocínio, Oriente-Ocidente, na visão do homem integral, que é o caminho da medicina espiritual. Vamos tentar encontrar os 4 elementos: terra, água, ar e fogo nos sistemas dinâmicos dos órgãos. Para melhor entendermos, vamos tomar um sistema destes. Vamos falar do fígado. Vamos ver onde está o sistema hepático biliar, onde está localizado o processo hepático. Vós pensais que ele está limitado no fígado? A ação de um órgão, neste caso o fígado, não se limita ao corpo humano. Ela se projeta fora do corpo físico também. E para entender melhor isso, vamos colocar mais um problema para vós, falando que o fígado é o órgão que melhor representa a vontade do espírito. E onde se localiza a vontade do ser integral? Ela, como sabeis, vem do ser espiritual que vos comanda. Então, o processo hepático começa fora do corpo físico, na parte mais sutil, no próprio eu, no éter, que poderíamos falar representado pelo calor, pelo fogo, pelo coração, pelo sentimento, pelo éter calórico, pelo próprio espírito. Vamos analisar o processo hepático de digestão, de desintegração de carboidratos e de formação ou liberação da glicose, matéria-prima energética, que junta a outras se armazena para permitir ter a energia para agir. Poderíamos dizer que o processo hepático começa na boca, mas ele realmente começa fora do corpo. Na hora das papilas gustativas detectarem o adocicado de um hidrato de carbono,
de um amido, de um pão, de uma substância doce, é mandada uma mensagem ao cérebro que, decodificada na linguagem do fígado, ele deverá começar a agir e vários mecanismos se colocam em ação para degradar estas substâncias em glicose. Após isto, o fígado as armazena em forma de glicogênio, amido insolúvel, para posteriormente ser utilizado. E no momento que existir uma vontade do espírito, por exemplo, de agir, de se movimentar, esse glicogênio é transformado em glicose novamente, para que energeticamente possa se concretizar um movimento que o espírito quer, liberando a energia para o agir. Aí o braço se movimenta, as pernas andam. Então podemos dizer que o processo hepático se estende a vossos membros superiores e inferiores. Já tinhais imaginado que o fígado agiria em vossos membros, no lugar externo do corpo, como o fígado está escondido internamente? Poderíamos dizer que o processo hepático saiu do interior, onde o comando é automático, do qual não temos consciência, para o exterior, onde o comando está regido pela vontade do ser espiritual. Se o processo do fígado se iniciou num lugar distante, mas ainda físico, o interior da boca, e se projeta para os membros no exterior, o processo hepático é muito mais amplo do que pensais. E se o movimento dos membros vem do desejo, da vontade do espírito, o processo hepático começa na parte mais sutil do ser integral. Ele começa no pensar, na vontade, no querer do espírito. Então, agora podereis entender que o processo hepático começa, como todos os processos orgânicos, na vontade, na sutileza, no éter mais sutil que representa o próprio eu, que é o processo calórico que o representa, que é o fogo. E todo o calórico é comandado mais pelo eu. O sangue é calórico. O sangue representa o eu. A parte mais materializada, mais coesa do nosso corpo está representando o elemento terra. Uma pessoa menos espiritualizada, mais ligada ao material, desencadeará pelo seu comportamento, pelo livre-arbítrio, pela vontade do eu, processos de densificação de maior materialidade. E assim vereis cristalizações nos meios internos, que representam o próprio comportamento. E cristais poderão se encontrar nos líquidos internos, nos órgãos internos, como vesícula biliar e rins, etc., que indicam a rigidez do temperamento, que se manifesta através do rim e que, por processos dolorosos de eliminação, de expulsão, vos fazem conscientes, através da dor, do que cristalizais em vosso coração, do que cristalizais como comportamento que vos levou ao desequilíbrio. O coração, filhos, está preparado para também ser regido futuramente pela vontade que é conduzida para o exterior por vosso sistema muscular.
Por isso que ele já está preparado pelo tipo de músculo usado nos vossos membros, que é o estriado. Posteriormente explicaremos mais a este respeito, mas tudo depende do planejamento do Pai e da energética em dinâmica. Toda a explicação de todos os processos do microcosmos são da dinâmica integral e, como tal, deverão ser estudados. O que fugir desta integralidade não terá a verdade. Bênçãos e luz a todos, na integração do macrocosmo com o microcosmo. Bênçãos e luz. Consciência Cósmica. Livro 4. O Ser Integral. Capítulo 43. A dinâmica orgânica e o ser integral.